pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aí a mais um episódio da primeira temporada do Infratech, podcast da Educartado. E hoje a gente vai estar falando aí um pouco sobre gestão de equipes, os desafios que existem nessa gestão das equipes para a digitalização da empresa como um todo, né? Independente do tipo de processo, a gente enxerga que tem diversos desafios aí a serem solucionados, vamos dizer assim. E para falar aí com a gente hoje, a gente está aí com a presença de duas feras aí no assunto, José Pereira e o Lucas. Pessoal, eu queria, como de praxe, aí, pedir para que vocês se apresentem, né? Acho que fica mais interessante para o pessoal conhecer vocês. Quem quiser começar, fica à vontade para se apresentar. Beleza, João. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Eu sou José Pereira, sou conhecido como Pereira, trabalho aí há um pouco mais de 20 anos em concessões de rodovias, né? Comecei a minha trajetória na operação, trabalhando no atendimento direto ao cliente, e posteriormente eu fui migrando aí para a área técnica, para engenharia, e hoje atuo na área de conservação rodoviária, tá? Trabalho atualmente na Eixo SP, tá? Estou como gerente de conservação lá, né? E queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Cartado, né? Eu tenho aí acompanhado a trajetória da empresa aí nos últimos anos, tá? E fico muito feliz de ver a maneira como vocês estão conduzindo as ações, né? Além de uma equipe competente que traz aí soluções que vem fazendo a diferença, né, no nosso dia a dia. Por trás dessa empresa tem pessoas do bem, né? Pessoas de caráter, pessoas que acreditam num propósito maior, tá? Então, queria aproveitar a oportunidade aí e dizer que fico lisonjeado aí, grato pelo convite de estar aqui participando com vocês. Obrigadão pelas palavras mesmo, cara. Tá Show. ótimo. Lucas, se quiser se apresentar, cara. Prazer aí a todos, bem-vindo aí ao podcast. Eu sou engenheiro civil de formação, tá? Minha carreira toda eu sempre foquei em trabalhar na área de infra. Comecei a carreira aí estagiando em metrô, então assim, já sempre gostei de coisas grandes. Atualmente eu trabalho na Modera Engenharia, uma empresa aí que tem as frentes de estudo e projeto. Eu sou da área de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras. Então, assim, basicamente, o dia a dia é acompanhar as equipes, tudo sair certo, com segurança. E como o Pereira falou, a gente conheceu a Cartado, parabenizar o João, porque a gente está implantando lá na Modera para esse acompanhamento da equipe. Tem surtido muito efeito, está sendo ótimo. E a ideia, assim, é conversar aqui hoje, bater um papo e falar sobre infraestrutura aí. Legal, cara, legal, boa. Bom, o pessoal, até pra gente entrar um pouco aí no assunto, claro que eu quero trazer também a abordagem da digitalização, né, a gestão das equipes para a digitalização, mas eu queria dar um passo atrás. Vocês gerenciam equipes pra caramba, aí eu sei que o Pereira, a Eixo tá com 1.200, né, funcionários ali, pessoal, não necessariamente só funcionários, mas equipes trabalhando em conjunto. Na Modera, sei que tem contrato pra caramba aí de supervisão, vocês têm equipe pra caramba e acabam também, de uma certa forma, ajudando na gestão das equipes das executoras, né? Então, sei que, cara, tem equipe pra caramba, gente pra caramba que vocês estão gerenciando. E qual que são hoje aí os principais desafios de vocês na gestão de equipes? Como um todo, não vamos pensar agora exclusivamente em digitalização, mas gestão de equipe em si, o que hoje dói mais pra vocês aí, cara? Olha, da parte do gerenciamento, até Pereira pode completar aí que ele está na parte de conservação. A gente, inclusive, faz gerenciamento de conservação rodoviária também. Mas, assim, um dos principais pontos, eu penso como a comunicação. Comunicação é uma ferramenta, assim, que a gente, se não tiver muito bem alinhado, tem problema isso. Eu digo comunicação tanto física, alinhamento de equipe, alinhamento da equipe de campo com a equipe de escritório, equipe de projeto com a equipe de obra. Então eu penso assim, essa parte desse alinhamento conjunto é um ponto complicado, um ponto de atenção que a gente assim, busca mitigar ao máximo a chance de erro, tá? Então, aí eu não vou entrar ainda na digitalização, como isso ajuda muito, mas eu vejo isso um gargalo assim que muitas vezes pode atrapalhar. Claro, no dia a dia tem os problemas também de uma equipe grande, você tem problemas técnicos que você tem que resolver, mas isso é questão do dia a dia, né? Acho que da engenharia a gente está aqui para resolver problema infelizmente sempre tem, por mais que a gente reduza eles acontecem. Então, assim, para destacar, eu acredito que essa parte da comunicação é o que eu sempre ressalto com as equipes, para a gente trabalhar sempre alinhado em conjunto, porque às vezes você está com uma dor aqui e não conversa com alguém,
e alguém sabe resolver aquilo facilmente ou tem alguma ferramenta que pode auxiliar. Então, assim, eu acho que basicamente a comunicação é o ponto que a gente mais se atenta, né? Ainda mais como empresa de consultoria, a gente presta serviço através dos nossos profissionais. Então, assim, por mais capacitados que eles sejam, essa comunicação ainda pode ter algum gargalo que gere algum prejuízo. Então, é o que eu ressalto aqui como maior atenção sempre que a gente conversa com as equipes. Interessante, cara. Interessante até porque, quando a gente fala ainda mais de infraestrutura, né? Se for falar com as equipes de campo, cara, a comunicação ela ainda tem um gap grande ali, né? Então, ainda mais necessária a comunicação efetiva ali, eficiente dentro das equipes, né? E a gente até complementando, por exemplo, tem um contrato nosso interno que a gente gerencia a malha rodoviária de São Paulo, tá? Então são 14 mil quilômetros. Então você pensa, a gente tem bases espalhadas por todo o estado. E o cliente, claro, fica em São Paulo, a sede, e nós também estamos em São Paulo. Então, assim, eu friso nisso da comunicação porque às vezes tem um problema numa ponta do estado e a gente está no mesmo momento numa reunião com o cliente e toca o telefone dele. Se a gente não tiver muito afinado, não se resolve uma coisa que se resolve numa conversa, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho de suma importância, eu penso dessa forma. E é assim que a gente trabalha lá na Modera. Legal, cara, legal. E, Pereira, como é que tem sido isso lá na Eixo? Assim, pra ti, qual que está sendo o principal desafio na parte de gestão das equipes? Quando nós falamos em gestão, né, de equipes, né, naturalmente, gestão de pessoas. Uhum. Né? Como eu venho, né, da parte de atendimento ao cliente, na área operacional mesmo, esse trato, né, o lidar com pessoas, ou gestão de pessoas, meio que para mim sempre foi natural, de uma certa forma, né? E o grande desafio é justamente essa gestão. A engenharia em si, quando a gente pensa em engenharia, a gente imagina aquela gestão mais técnica, mais pontual, e pouco aquela gestão de pessoas na essência mesmo, a essência do líder. É a mudança do chefe para o líder, né? Então, a comunicação é de fato muito importante. Então, para eu poder me comunicar bem, eu preciso ter comigo os conceitos, isso bem desenvolvido, conceito de liderança. O que é ser um líder? Como é que é liderar pessoas? Como é que eu faço para um colaborador que está lá na ponta, muitas vezes distante? Pô, a concessionária que eu trabalho tem mais de 1.200 quilômetros. Como é que eu faço com que um cara que esteja a 300 quilômetros de distância trabalhe da forma correta? Né? Ele precisa estar motivado, envolvido, comprometido. Né? Então, o principal desafio é gestão de pessoas. Tá? Conseguindo uma gestão eficiente, próxima das equipes, assim, as chances de sucesso aumentam assim, né, de forma exponencial. Tá? Então, o grande desafio é isso. Né? Tendo ferramentas que te ajudem nessa proximidade também é fundamental. Mas, em linhas gerais, o grande desafio é lidar com as pessoas. Esse cenário eu tenho observado nos últimos anos, com a pandemia, mudou um pouco o perfil, sabe, das pessoas. A mão de obra ela está ficando um pouco mais escassa, principalmente a mão de obra ali mais, vamos dizer, mais difícil, né? Aquela mais pesada, está cada vez mais difícil. Então tem sido um desafio também repor, né? Qualificar, enfim, mas no geral, gestão de pessoas. Legal. E assim, vocês dois gerenciam pessoas de campo, né? De uma certa forma. E o pessoal de campo, pelo que eu escuto, né, dos nossos parceiros, assim, muitas vezes eles... na verdade, os nossos parceiros comentam, pô, mas o cara do campo às vezes não vai saber usar a tecnologia, não tem tanta familiaridade com isso, e a gente sempre responde de uma forma um pouco diferente, e é uma nossa visão, eu queria ver a visão de vocês, né? O que eu entendo é que o cara do campo, às vezes, ele não é que ele não sabe mexer na tecnologia, porque, cara, ele já usa o WhatsApp, já usa Instagram, Facebook, joga joguinho pra caramba ali como todo mundo, só que às vezes ele não conhece o que ele tá fazendo, né? E eu acho que isso pelo menos pra gente, é um dos principais desafios, como passar o conhecimento do negócio, né? E a importância daquilo, por exemplo, conservação. Por que eu tô fazendo conservação? Por que eu tô lá limpando uma placa? Por que eu tô cortando uma grama? Qual que é a importância disso pro todo, né? E muitas vezes eu enxergo que falta esse conhecimento pro pessoal de campo,
e o que vai dificultar, seja com tecnologia, seja sem tecnologia, ele passar de fato ou executar a liderança em né? si, né, o conceito da liderança, que eu acredito muito, todos esses processos de entender o porquê ele está fazendo, o propósito daquilo, a razão com que ele está fazendo aquilo, eu acho que está dentro aí desse conjunto de ações. Então, é fundamental que ele saiba, né? Porque, de fato, hoje em dia, o smartphone todo mundo conhece, todo mundo consegue manusear. Claro que também não pode ser um sistema muito complexo, né? Que trave, tem né? Que ser tem que ser prático, porque ao mesmo tempo que eles conhecem, mas não é aquela, né, habilidade, não é. Então tem que ser um sistema que seja de fácil utilização, prático, que possa ser assimilado de uma maneira, né, tranquila. Isso eu acho até, João, complementando assim. Eu também já ouço essa questão, a equipe de campo às vezes não quer utilizar isso, e é um ponto que você falou, o Pereira reforçou, a importância que aquele movimento que a pessoa lá na ponta está tendo vai ter em toda a cadeia do contrato. Então, assim, a pessoa fazendo aquele registro, vou citar cartado aqui, a pessoa utilizando a cartado lá na ponta. Eu, no escritório, com o cliente, já vejo um problema ali que a gente consegue resolver, traçar uma solução que vai melhorar também a vida do contrato em si, né, do contratante e do contratado, mas também da equipe de ponta, porque eles estão lá na frente o dia a dia que estão lidando com os problemas de fato, né? A gente aqui do escritório, muitas vezes, sabe, mas não sabe, vamos dizer assim. E até um ponto, assim, da pessoa não entender... Deixa eu ver como eu explico isso. Mas, por exemplo, você vai num shopping, assim, vou sair um pouco da engenharia aqui. Precisa ir no banco, vai no banco. Preciso resolver esse problema. A pessoa só te indicar no canto, sem te explicar o que tem que ser feito lá, o que aquela pessoa vai fazer por você, você vai falar, por que eu vou lá? Posso falar com você aqui. Então, assim, uma analogia um pouco estranha que eu estou fazendo, mas se você não sabe por que você está fazendo, por que você tem que fazer aquilo? Se você sempre fez de uma maneira, sabe? Então é legal essa parte que o Pereira comentou, da liderança ter esse papel em instruir, né, os benefícios que aquilo vai trazer. Legal. E até trazendo um pouco agora para a tecnologia, isso depende do setor, mas eu vejo bastante acentuada essa questão que eu vou trazer agora com as equipes de campo, no setor rodoviário, né? Quando a gente vai colocar uma nova tecnologia, geralmente ela está sendo utilizada para nos ajudar a ter maior controle dos processos que a gente vai estar executando. E eu vejo até na cartada, a gente passou por um desafio assim, de explicar, cara, isso aqui não é para te controlar, para controlar o processo, né? Como que vocês têm atuado com isso? Assim, acontece de o pessoal, seja de campo, seja de escritório, falar, cara, mas isso aqui é só para... Os caras lá só estão querendo me controlar mais, preferia quando era em papel que eu botava qualquer coisa, enfim, como é que, independente da atuação, tá? Seja serviço de campo, seja alguma coisa de RH, alguma coisa de financeiro, como que vocês enxergam isso? Acontece esse tipo de situação e se acontece, como que vocês estão convertendo ela, né? Como vocês estão resolvendo essa questão? Eu vejo de duas maneiras, assim, né? Quando esse processo acontece em uma empresa que já tem um nível de maturidade grande, né, onde as pessoas já está enraizado, né, aquela cultura de fazer da mesma forma sempre, né, por que eu vou mudar? Deu certo, até agora deu certo, né? Então, quando você se depara numa situação dessa, é mais complexo e há sim uma resistência, né? Mas a partir do momento, né, que eu acho que isso para mim é primordial, você tem um projeto bem feito, um planejamento bem feito, né, do que vou implementar uma ferramenta de gestão, né? Desde um planejamento detalhado, né, as expectativas muito bem alinhadas, né, eu sabendo aonde eu quero chegar, né, você tendo um alinhamento vertical, então uma alta direção junto com você, apoiando, ratificando, né, quando você tem todo um alinhamento, você consegue mostrar de uma forma convincente os resultados daquilo. Então não pode ser subjetivo. Você tem que ser muito claro. Nós estamos fazendo isso por conta disso, com exemplos, né? Enfim, de uma forma didática. E a partir do momento que aquele colaborador que era resistente, ele percebe que, poxa, isso vai me ajudar, eu vou ter mais tempo. Né? Aquela tarefa árdua que eu levava às vezes uma semana, poxa, eu vou demorar 2 dias e eu tenho mais 3 para fazer outras coisas. E essas outras coisas podem ser estudar, pode ser, de repente, mais tempo para qualidade de vida, né? Então, quando ele passa a perceber as vantagens, você consegue mudar a chave.
Agora, quando é algo, uma empresa, né, que já, vamos dizer, mais nova, né, foi o nosso caso, né, a empresa já nasceu com o sistema, é mais fácil, porque a ferramenta, ela é, vamos dizer, aplicada junto com todos os processos, então já nasce daquela forma. Então é bem pontual. Principalmente as pessoas mais operacionais, que são quem alimentam as informações, né, e aí é importantíssimo eles saberem o porquê, porque uma informação errada compromete todo o processo. Mas essas pessoas bem orientadas, engajadas, né, e toda a liderança, toda alinhada, é pontual. É pontual. Você atua muito mais na melhoria mesmo dos processos, identificando, né, e claro, acompanhando até para buscar gaps, né, preenchimentos errados, né. Tem casos, por exemplo, quando a gente faz recuperação, aplicação de concreto, por exemplo, né, que aí você vai dimensionar, cubicar. Muitas vezes é comum você pegar lá, que era para ser em milímetro, coloca em metro. E aí você olha um valor absurdo, aí você entra no detalhe, você percebe que, opa, tá faltando ali, preciso melhorar um pouquinho a orientação, né, de determinada equipe ou profissionais. Mas quando isso já nasce meio que junto, cara, é muito mais fácil de implementar, né, e de acompanhar. Eles já passam a entender o processo. E o legal, até antes de você complementar, Lucas, é que quando tem já a digitalização, ela já está na empresa, né, ela já está, vamos dizer assim, digital, você consegue encontrar os gargalos para ajudar a equipe, né, e não é mais aquela questão para, onde é que está tal informação? Por que isso aqui não está dessa forma? Não, tu vai olhar o dado, que ele já vai estar digitalizado, e a partir disso você vai conseguir começar a trazer melhorias no processo e até para fazer gestão de pessoas, né, você vai conseguir orientar mais as pessoas a ter esse tipo assertividade. Vai aumentar a assertividade até na gestão da pessoa, do indivíduo específico, ou da equipe como um todo, né? Como que tu enxerga isso, Lucas? Então, o processo de digitalização que a gente passou lá na Modera é um pouco diferente, acho que do Pereira que ele passou na Eixo, que pelo que eu entendi já estava implementado desde o início, né? A gente teve que fazer uma implementação lá. Então, assim, a gente já trabalha de uma certa forma e você tem que orientar o pessoal como vai ser, tá? Falando da nossa história, né? Como foi feito. A gente primeiro... com o apoio da minha diretoria, claro, eles deram um projeto e falaram, gente, a gente tem que fazer isso. E aí eu conheci o João, enfim, toda a história da cartada que se desenrolou. Mas o importante, assim, a gente montou todo o projeto, deixou toda a arquitetura do sistema montada, e antes de implementar, o que eu acho que foi um diferencial, foi a gente trazer todas as pessoas, seja de campo, seja os engenheiros, coordenadores, a gente trouxe eles para perto e falou, gente, isso aqui a gente está fazendo a 4, 6, 8 mãos, sabe? Não é uma imposição que vem aqui do escritório de São Paulo. Vocês que vão usar isso no dia a dia, a gente vai receber as informações, é claro, mas assim, a gente quer o comentário de você, a gente quer passar por uma fase de implementação, então a gente quer que vocês contem pra gente o que dá para melhorar, o que tem de erro, e assim, foi uma troca realmente que o pessoal começou a ver as melhorias e cada vez mais se interessou, sabe? Putz, eu já estou fazendo isso aqui. Eles me ligavam, olha, Lucas, já estou conseguindo usar dessa forma, sabe? Então tem sido, né? Não foi que ainda não acabou, eu acho que é uma melhoria contínua. Então tem sido um processo muito legal, porque você vai melhorando a ferramenta organicamente, vamos dizer. A pessoa que já está usando vai te dando um gatilho de como você pode melhorar. E aí no dia a dia a gente vai tocando. É uma implementação constante, prazerosa, porque você vê ganho. Para quem olha a parte financeira, você otimiza o processo. Então, relatório fotográfico, você não precisa mais chegar pega a câmera, passa para o Excel, joga lá. Bota o cartão. Você clica no botãozinho e sai o relatório. Então... Ô, Lucas, interessante que assim, quando tem essa participação, né, e aí, às vezes, sugestão de melhorias, e o colaborador percebe que isso foi implementado de alguma forma, você aproxima mais ele do processo, ele passa a ser um aliado mesmo, né, na utilização, no desenvolvimento. Então, exatamente, essa participação, esse desenvolvimento, essa evolução orgânica que você comentou, acontece mesmo. Quanto mais próximos eles estão do processo, mais engajados, mais multiplicadores eles se tornam, né, no processo do dia a dia. Exato, e acho que até, desculpa, João, falar, vai lá. Mas até voltando na primeira pergunta que você fez pro Pereira, que ele comentou sobre liderança, você até citou liderança e o chefe, e aí justamente acho que essa hora muda a chave. Fala, cara, esse cara não tá me impondo, esse cara tá me ajudando a gerar um trabalho melhor. Então aí as coisas fluem, né? Mas é o que eu falei, é um processo constante. Sim. É legal que vocês trouxeram aí um exemplo
prático, né, de como ações que vocês fizeram e as outras empresas podem fazer também para trazer realmente a equipe para o projeto de digitalização. Né, vocês comentaram aí de trazer eles para participarem, opinarem. O Pereira comentou de, além de opinar, trazer essa sugestão de fato e ele enxergar essa mudança ali dentro do processo, né? Quais outras práticas vocês encontram assim no mercado? Até uma que eu já vi em uma empreiteira, quase que uma gamificação, vamos dizer assim, mas era uma premiação por... Nem estava digitalizada a empresa ainda, tá? Eles já estavam fazendo isso, eu achei bem interessante, que eles premiam, né, dão bonificação para os apontadores que tiverem menos erro no apontamento, né? Porque na época era tudo papel e caneta, aquela questão, e eles mantiveram isso depois da digitalização e até intensificaram. Falaram, cara, quem conseguir deixar o apontamento certinho, com os quantitativos, para não ter aquele erro de milímetro para metro, por exemplo, eu achei bem interessante também essa prática para ajudar, né? Motiva, de uma certa forma, incentiva ali, claro, financeiramente, mas podem existir outras formas de incentivo. Quais outras práticas aí que vocês já usaram ou já viram ser usado aí para ajudar, né, o engajamento da equipe nessa digitalização? A gente já assim, utilizou essa parte da bonificação, eu acho interessante até. É algo assim que a gente já pensou em como fazer isso, porque como eu falei, a gente ainda está no processo, está rodando o sistema digitalizado, mas a gente ainda está melhorando ele para apresentar, enfim, como um produto de fato da casa, vamos dizer assim. Mas eu acho que o principal ponto, assim, o que a gente já tem sentido é mostrar para eles o resultado. Então, assim, não é um bônus de certa forma direto, mas é falar, gente, ó, isso aqui que a gente está entregando foram vocês que fizeram, tá? Eu só tô... Tem alguém que está assinando aqui para protocolar, mas quem fez foi vocês. Então, assim, você não acha que o seu trabalho é lá... tem uma... Falando da conserva aqui. Tem uma panela aqui. Tira a foto e acabou ali. Não, isso aqui tem todo esse trabalho por trás e vocês são as pessoas que fazem isso acontecer. Então, tem esse ponto aí que eu acho que é mostrar o resultado e evidenciar que é aquela pessoa que faz aquilo, né? Quando você cria ali no ambiente de trabalho, né, um clima, não um clima de competição, sabe, mas um clima tipo assim de, opa, peraí, como é que estão os meus indicadores? Né? Como é que eu tô indo aqui? Como é que tá a minha equipe? Né? Qual é a minha performance? Tendo informações facilita esse tipo de feedback, né, para a equipe em geral, né? E é bem comum, e eu acho uma das formas mais eficientes, e aí tem vários nomes, né? Campeonato, torneios e tal, que você gera, né, tem que ser muito bem elaborado, porque você não pode, de fato, não pode virar uma competição em si, tem que ser um tipo de superar mesmo, vou melhorar a minha performance e tal, né? Mas é bem comum ter esses tipos de eventos, assim, sabe? Nós tivemos um recentemente na empresa, que nós chamamos de Campeonato de Excelência. Foi muito legal, muito legal. E aí, o preenchimento correto era um dos indicadores, né? Porque através das informações a gente consegue, vamos dizer assim, benefícios, né? Melhorar a performance de quase tudo, de todas as atividades que são relacionadas, né? Você consegue mensurar a questão da eficiência energética, eficiência operacional. Então, como parte desse campeonato, um deles era o correto preenchimento das informações e a utilização. E aí, além da questão do prêmio básico, ali já, se tivessem melhorias no sistema ou nos processos, eles recebiam ainda um bônus adicional, ganhavam um prêmio em dobro. Tá? Então nós tivemos foi um evento muito bacana, que nós a princípio regionalizamos, então houve um campeonato para cada regional, né? E depois nós fizemos um campeão geral, e aí nós reunimos todo mundo no local, as equipes vencedoras. Poxa, foi muito legal, e a gente tem percebido que, né, no dia a dia, após o campeonato, eles se interessam, e aí, quando é que vai ser o próximo, como é que eu tô indo, você acha que eu posso melhorar em tal local, como é que eu faço para eu, né, melhorar minha performance e a minha nota ser melhor no próximo campeonato. Então, é bastante eficiente, tá, essas iniciativas, só que tem que ser muito bem executado, né, para não ter o efeito contrário, né? Então tem que vir de uma forma assim, como é que eu melhoro a minha performance, como é que eu melhoro a minha atuação, pois quanto melhor eu for, melhor vai ser a minha pontuação, melhor a minha chance de eu ser premiado aqui, né? Até você tocou nesse assunto aí de indicadores, Pereira. Quais são os indicadores, se puderem abrir, é claro, né? Talvez seja um pouco estratégico isso, mas
quais são os indicadores que vocês acompanham hoje das equipes e como que tem sido a coleta disso? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Porque, assim, vou trazer um caso nosso da Cartado, tá? Da minha área, que é a área mais comercial, vamos dizer assim. Eu tive que implementar um software de acompanhamento das atividades comerciais e, cara, quanto mais eu olho os indicadores, mais eu quero ter mais indicadores ou indicadores ainda mais específicos, direcionados, e a equipe começou a pedir também esses indicadores, né? Só que a coleta dele segue sendo um desafio. Quanto eles pedem, eu quero um indicador que me diga minha performance em X assunto. Tá, beleza. Então nós vamos ter que criar um campo aqui para poder preencher essa informação. Vai ter que preencher, senão não vou tirar esse indicador do nada, né? E ainda é um desafio. Quanto mais a gente vai criando e aprimorando, segue sempre o desafio o preenchimento desse dado, a coleta e tudo mais, né? Até a gente comentou disso num outro episódio aí que a gente fez. Mas como que vocês têm feito essa parte de gerenciamento com os dados, né, das equipes? Falando da minha parte, tá? Essa questão de indicadores, até tem uma pessoa próxima a mim que sempre fala assim, quando você chega num local da engenharia, que a pessoa fala, assim, falando engenharia bruta, né? A gente controla tal concessão com tal conserva, que seja, nós temos 400 indicadores. A pessoa fala, cara, quem tem 400 indicadores na engenharia não tem nada. Você tem os seus principais básicos ali que você tem que ter. Mas falando da parte de equipe, eu acho que isso que você comentou é muito legal, assim, é difícil você começar a refinar cada vez mais esse detalhe, porque você vai achando alguns gargalos, você fala, putz, esse indicador aqui não está interessante, por que não está? Daí você quer abrir ele, né, para entender. Ou no oposto, se ele está bom, fala, cara, o que está dando tão certo aqui? Deixa eu ir no ponto minucioso para tentar aplicar geral. Falando em indicador em si, acho que a parte da pessoa mesmo, assim, o que a gente, no dia a dia dela, o que ela tem performado, aí são indicadores mais gerais, entra no detalhe, e na parte da engenharia é o básico, assim, é a parte de concepção do negócio. Aí o Pereira, não sei se na parte de concessões aí, como tem uma estrutura já maior, a parte de inteligência. Eu até gostaria de ouvir aí como é que vocês fazem aí na rede. Porque isso é legal mesmo, isso é um assunto bem... Isso é um desafio até para nós, os gestores. A gente começa a olhar, né, os painéis, né, e você quer cada vez entrar mais um detalhe. E aí é um desafio para nós. Opa, pera aí, vamos focar no que de fato é primordial. Porque se a gente vai adicionando campos, adicionando informações, chega uma hora que você cria um monstro tão feio que é inviável, né? Você não pode ter uma ferramenta que te dê mais trabalho alimentá-la, né, do que os benefícios que ela vai te trazer, né? Então, hoje, nós temos, né, concessões em geral, né? Nós temos obrigações contratuais, nós temos entregas, né? Os contratos de concessões, né, ao longo dos anos aí evoluíram demais. Então, os parâmetros, né, de desempenho, de cobrança, a maneira de medir, né, as formas, os critérios de medições estão cada vez mais arrojados. Então, os nossos projetos, né, são baseados em, primeiro, atender ao contrato, né, e em otimizações, né, em melhorar as performances lá. Então, hoje nós temos indicadores desde tempo de deslocamento de equipe, consumo de combustível, aí você consegue monitorar como é que tem sido o perfil do motorista, né, e aí você tem um painel, você consegue comparar e analisar e divulgar boas práticas, quantidade de vamos dizer assim, de repetições de trabalho, você está tendo muito retrabalho, controles de faltas, de horário. Hoje a gente consegue ter, com as ferramentas disponíveis no mercado, um controle bem próximo da questão de eficiência energética e eficiência operacional. Você instala um sistema no equipamento que ele te dá ali de forma remota todas as informações. Então, por exemplo, um equipamento que ele trabalha em determinada rotação, por exemplo, ele está trabalhando uma outra, eu consigo mapear, né, e isso me traz informações de como é que está sendo a operação daquele profissional, né? Então, se ele está trabalhando de forma eficaz, ou se está tendo desperdício aí de combustível, de tempo, né? Então, hoje nós temos, Lucas, indicadores praticamente assim, né, para todas as atividades, que desde a quantidade, a qualidade, né, e o custo disso, assim. Então,
é um desafio, você quer cada vez criar mais, né? Mas acho que estamos satisfeitos hoje. Mas quanto mais a gente olha, quanto mais a gente se aproxima dessas informações, a gente vai ajustando. Nesse tempo que nós estamos lá com a Quartado, né? Quantos incrementos foram feitos até lá, né? E nós temos outras ferramentas internas de gestão, né? Muito voltado ao BI, que todo mês está com uma cara diferente, um campo novo, uma informação nova, né? Então isso é vivo. Quanto mais você vai entrando na gestão, mais você vai percebendo possibilidade de melhorar, né? E assim, a quantidade de oportunidade de melhorias que a gente identifica, né, tendo essas informações, é impressionante. Porque no passado, vou colocar, por exemplo, uma equipe de limpeza de drenagem, por exemplo, superficial. Né? Ela sai limpando ali, é manual, é um trabalho manual. Então as programações, você pega de tal trecho, vai até tal trecho. Né? Hoje você consegue ali ir no detalhe e analisar os gaps. Analisar o tempo de parada, o tempo que ele demorou para abastecer, se teve paradas aí, né, no deslocamento. Enfim, hoje a gente tem informações que nos possibilitam trabalhar cada vez mais e quebrar diversos paradigmas, sabe? Aquele de, fulano é o melhor profissional, agora eu consigo mostrar com indicadores o porquê ele é o melhor, em quais situações, e aí pegar essa boa prática, nesse padrão de trabalho e conseguir replicar para os demais. A Eixo, pelo menos para mim, é uma das referências em questão de digitalização, assim, né? Porque, cara, cada vez que converso com vocês tem uma área nova digitalizada, um processo novo digitalizado, e isso é bem, bem interessante, assim. E eu acho que, vendo pelo que você comentou, linkando com o que tu comentou antes, Lucas, da questão da comunicação, né? Quando a gente tem processos digitalizados, a gente facilita, né, a comunicação. Ao meu ver, a tecnologia está aí para facilitar, simplificar a comunicação entre as equipes. Falando de gestão de equipe, gestão de pessoas mais especificamente, né? Mas como que vocês têm enxergado a tecnologia para fazer essa gestão de pessoas? Como vocês têm enxergado a tecnologia para fazer a gestão das equipes, dos processos e tudo mais? Hoje em dia, assim, é fundamental, eu acho, né? Assim, a gente já está imerso nisso, então é o WhatsApp o dia inteiro. Tô falando nem telefone, já estou indo mais além, o WhatsApp. Mas o problema também da tecnologia, que esbarra na comunicação, é aquilo. Você tem o WhatsApp, você tem o Teams, você tem o e-mail, se você não tiver um sistema que unifique isso, você fica doido, porque você fala, putz, eu falei com essa pessoa isso, mas onde você falou? Aí você não acha aquilo, isso já aconteceu comigo. Às vezes você tem que dar essa pausa assim, fala, gente, vamos resolver essa questão. E aí eu acho que o que você falou é digitalização, porque você consegue unificar não só a parte de comunicação diária, mas a parte financeira também, assim, tem tudo lá. Então, eu quero apresentar para o meu diretor financeiro como está o resultado de X contratos, desse específico, contratos dessa segmentação. A gente consegue isso de maneira fácil, direta, visual, que é importante. E todo mundo, se quiser acessar essa informação, a pessoa vai até lá e ela tem à disposição. Ela não precisa ficar perguntando para alguém, para olhar num relatório, para olhar num cronograma que está salvo em tal pasta, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E falando como a Modera aqui, gerenciadora que somos, basicamente a gente tem que gerenciar custo, prazo, qualidade, assim, falando bem por cima, tá? Então, assim, se a gente tem o custo, prazo e qualidade bem identificados, estruturados, unificados no sistema, eu penso que a chance de êxito é muito maior do que se a gente tivesse as informações dispersas. E aí, claro, no dia a dia tem toda a parte da engenharia, toda a parte dos profissionais que estão na frente de serviço, executando, isso é uma questão à parte. Mas eu acho fundamental, assim, hoje em dia, a digitalização para ter essa melhoria. Legal. E eu vivi na prática essa transformação, né? Um pouco mais de 20 anos aí no mercado. Eu venho dessa escola do manual mesmo, apontamento. Então eu passei por todas essas etapas. E posso dizer com toda segurança que hoje eu não conseguiria fazer gestão, né, do meu time, da minha área, sem esses recursos me apoiando. Hoje é muito prático. Hoje no aplicativo você consegue ter as informações e quando bem estruturado, com equipes fazendo a alimentação correta das informações, você consegue tomar decisões muito mais rápidas, né? Então, você otimiza tempo de reunião, tempo de análise, né? E eu sou da época que a gente tentava criar
Eu cheguei a tentar criar uma época um sistema no Axis. Ainda nem sei se existe o Axis ainda. Não conheço. Um banco de dados que você criava, então era parecido um BI, assim, né? E eu criar, porque eu sentia necessidade de ferramentas e o mercado não me oferecia. Isso há 15 mais anos atrás, né? E hoje, com essas ferramentas à nossa disposição, não tem como voltar. É um caminho sem volta, literalmente. Temos que aperfeiçoar cada vez mais, né? Porque não facilita só. É muito importante para a questão gerencial, quando a gente analisa a questão de custo, qualidade, prazo, né? Mas também nos facilita na gestão com as pessoas. É mais fácil mostrar, né, para a equipe o porquê do trabalho e como é que está o trabalho dela e aonde ela pode melhorar. Então o ganho com assertividade, com eficiência é muito grande. Esse é um ponto que você falou agora no final, que enquanto você falava, eu pensei aqui também que no dia a dia acontece muito e que às vezes a gente não se lembra. Mas com a digitalização você começa a ver esses apontamentos. Porque muitas vezes você está no escritório aqui, você não vai ver o apontamento que a pessoa escaneou e salvou em tal pasta, sabe? Você não vai ver o RDO dela. Sim. Às vezes, e com o sistema não, você consegue entrar lá e ver o que a pessoa está fazendo errado ou pode melhorar. E você também consegue melhorar esse profissional. Então, assim, é um ganho, além dessa toda a parte sistêmica, digitalização, é um ganho que você tem na sua equipe. Porque a pessoa que fazia tal coisa errada, ou enfim, que pudesse melhorar, você consegue perceber isso mais facilmente e treinar aquilo para a pessoa desenvolver. Antes era mais da amostragem, né? Exato. A amostragem de um outro apontamento ali, analisava. Hoje não, hoje 100% das informações estão ali, né? E também você descobria no problema, às vezes você não ia olhar o relatório 100%, Exato. Imprimia aquele relatório lá, no caso de gerenciamento, é assim, relatório de 100, 200 páginas, tá aqui. Daí alguém um dia vai olhar aquilo e falar, o que é isso daqui? Daí, para resolver um problema é mais complicado, do que você já... O Lucas comentou bastante na parte de usar essas informações para trazer melhoria, para treinar as pessoas, né? E muito do que eu enxergo hoje é que falta um pouco de capacitação da empresa para a equipe, e aí a equipe no geral, né? Desde a liderança até a base, vamos dizer assim, para de fato ter essa cultura, né, da digitalização e da transformação digital e como um todo. Como vocês têm feito isso na Modera? Porque vocês começaram um movimento não tão recente, né, não só com a gente, pelo que você conversou, a gente estava conversando antes, mas acredito que vocês tiveram que passar por diversos treinamentos, capacitação aí com o pessoal. Como que vocês têm feito isso aí na Modera? E depois, se quiser complementar, Pereira. Porque na Eixo vocês começaram já digital, né, mas acredito que deve ser necessário diversos treinamentos e capacitação para o pessoal que entra, para reciclagem e tudo mais, né? Mas se quiserem comentar um pouco dessa parte de capacitação, cultura, acho que é legal a gente trazer esse tema também. Certo. Na Modera, você conhece o Antônio, né, que é o nosso diretor de engenharia, ele é uma pessoa, assim, ligada muito em tecnologia, em melhoria de processo. Então, assim, ele, na parte de estudos e projetos, ele sempre está se atualizando com isso, né, para a gente apresentar os melhores produtos. E quando ele comentou comigo, a gente tem que iniciar esse processo de digitalização aqui nos nossos contratos, já tinha coisa feita, né? Mas com uma ferramenta que fosse mais dinâmica. Então ele falou, Lucas, você tem carta branca assim para tocar, claro, você vamos alinhando tudo para a gente achar o melhor produto. E ele falou, corre atrás do que for necessário, sabe? Você quer perder um dia, você perde um dia lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, correndo atrás de algum assunto. Porque senão muitas vezes a gente tem tanta coisa para resolver no dia a dia que por ser um projeto interno você acaba sempre deixando ele na agenda lá e nunca dá o check, sabe? Vai sempre postergando. Então eu penso que lá um dos sucessos foi esse, foi a carta branca que ele deu para eu correr atrás do assunto, entender melhor o que era, como a gente poderia oferecer aquilo que já tinha no mercado, os gargalos que o mercado apresentava e como poderia ser o melhor produto de fato, né? Que a gente estava buscando entregar. Então, pensando num diferencial, assim, num ponto que eu coloco como fundamental, que o Pereira também já trouxe, esse alinhamento de equipe, né? Quando vem você até falou de ser uma questão vertical, né? Vertical e depois horizontal. Porque se você não tem um apoio, aquilo não passa a ser importante para a empresa. Então, é muito mais importante você resolver aquele probleminha do dia a dia mais rápido, mas que é algo que você pode
empurrar um pouquinho, sabe? Ou conversar com alguém para te ajudar, do que você de fato investir no produto interno, que a gente chama de projeto interno. Então, eu acho que é muito importante isso, a empresa ter a convicção, né, de que quer implantar isso, ter um planejamento interno para fazer acontecer. Então, assim, no caso, tem uma pessoa lá que vai ser o responsável por isso, o líder desse projeto, e essa pessoa tem autonomia para tocar, e também transmitir, consequentemente, né, quando tiver já o projeto montado, voltando naquilo que eu comentei, para finalizar ele a 4 mãos, com a equipe que está na frente, né? 4, 6, 8, 10, 12, tudo que for. Então, eu acho que é essa sinergia total aí que faz a diferença. Legal. Bacana. Partindo do princípio que há todo um alinhamento, há o respaldo, né, da direção, só resta, João, o operacional, o dia a dia mesmo. Quando você utiliza, né, vamos dizer assim, a ferramenta ou o sistema diariamente, né, os gaps eles gritam para você. Você consegue, opa, tal informação tá estranha. Vou entrar um pouco mais. Opa, aqui tem informação errada, ou tem tal equipe não tá fazendo adequadamente, não tá, né, utilizando, né, da forma correta. Então, quando isso faz parte do dia a dia, fica muito evidente onde é que você tem que atuar. Então, basicamente, resta assim fazer reciclagens, mostrar para eles rotineiramente as informações, para eles poderem se monitorarem também. Né? E os novos colaboradores, o treinamento normal, uma integração, mas a equipe estando bem integrada, tendo um respaldo, o processo flui meio que naturalmente. Aí é rotineiro, é o dia a dia mesmo. Boa. Pessoal, a gente está chegando aí já ao fim, tá? Mas pedir aí para quem está nos assistindo que deixe o like aí, né? Curta o episódio, deixe os seus comentários também, deixe a sugestão aí de novos conteúdos, o que acharam também sobre essa parte de gestão de equipes e de pessoas. E se inscrevam também no nosso canal, né? Compartilhem aí com o restante das pessoas que vocês acham que devem estar conhecendo esse assunto, ouvindo e assistindo aí duas feras aí do setor, né? E Lucas e Pereira, antes de acabar, cara, eu queria pedir para vocês, de forma resumida, vamos dizer assim, se pudesse dar uma dica para quem está pensando agora na digitalização, o que eles devem olhar como prioritário, assim, vamos dizer, em relação à equipe. Porque a gente escuta muito o pessoal falando, cara, tem que contratar uma pessoa capacitadíssima, tem que já trazer alguém que já conhece do sistema que eu vou estar implementando, que já tenha treinamento desse software, dessa solução, enfim. Mas eu acho que a gente não precisaria chegar tanto assim ao extremo para iniciar uma digitalização, né? Como que vocês podem contribuir dando uma... Cara, por onde que eu começo quando eu vou pensar em digitalização junto com a minha equipe? Eu acho que para começar, assim, dando uma visão geral, né? Você tem que pouco eu comentei, tem que ter uma sinergia na empresa de querer fazer aquilo acontecer. Não pode ser uma pessoa lá, eu acho que vai ser legal. Não, aquilo tem que ser um projeto mesmo, tratar isso com seriedade. E claro, a pessoa que for tocar, levar adiante a equipe, eu era uma pessoa na Modera que tinha já minhas atribuições, eu tenho os contratos a cuidar, então assim, não é que você para tudo, agora eu vou fazer só o sistema. Não, você tem que conciliar isso tudo. E é onde vem aquela questão do respaldo que eu e o Pereira comentamos, né? Você precisa ter esse respaldo para ter esse tempo para poder investigar, para poder montar aquele sistema de fato, né? Não fazer uma coisa só para fazer, entregar e não funcionar depois e ficar aquela coisa obsoleta lá que ninguém usa, mas está lá, sabe? que eu já vi muito acontecer. Então, eu diria que a palavra, vamos dizer assim, que é planejamento. Você planejar todos esses pontos. Tem o respaldo? Ah, beleza, tem. Quem vai ser a pessoa? Ah, vai ser fulano? Ah, mas fulano é muito demandado. Tá bom, consegue alguém dar um apoio nele em tal questão para ele ter um pouquinho de tempo livre? Assim, não requer também uma semana parado, não. Você pegar uma hora no dia, você consegue dar uma estudada, você vê o cenário geral, como está atuando. Hoje é fácil, né? Com internet, LinkedIn, as empresas costumam até divulgar como elas trabalham. Então é isso, eu acho que é planejar para você estruturar uma equipe de fato que toque as suas atividades rotineiras, mas que também possa se dedicar um tempo à implementação desse sistema. Eu vejo dessa forma, foi assim que na Modera a gente tem feito, e acredito que o Pereira aí na Eixo também seja dessa forma, né? Ele falou muito da questão
de ter esse respaldo. Sim. O Lucas falou tudo aqui. Né? Tive experiências, Lucas, de outras concessionárias, de outras empresas, em que esse planejamento não foi bem feito. E sem um planejamento bem feito, parece que é um custo. Né? Pô, eu preciso de tanto para fazer um tal projeto, eu preciso contratar. Quando você não faz um planejamento adequado, é difícil visualizar quais são os ganhos desse projeto. Então, não é um custo, é um investimento que você está fazendo que vai surtir resultado. E os resultados são resultados importantes. Então, eu acho que a base, assim, o que a gente precisa para, assim, vou partir do zero, um planejamento muito bem feito. Sabe, onde eu estou, para onde eu vou, né, onde eu quero chegar, né? Partindo desse princípio, com certeza você vai conseguir ter o respaldo de uma alta direção, porque o resultado está ali, você está demonstrando o resultado. E hoje, no passado, era necessário sim profissionais diferenciados. Tá? Eu já trabalhei num sistema que, para fazer um incremento de um ativo, uma placa para inserir no ativo, precisaria de um programador, que era um sistema robusto, computadores extremamente robustos. Né? Hoje não, hoje é um aplicativo de celular leve, um celular com configurações mínimas, você consegue operar. Então, tá muito mais leve, muito mais fácil hoje essa digitalização, sabe? Essa experiência que eu tive na Eixo, perto do que eu passei, foi tranquilo, foi muito tranquilo, foi natural. Então, tendo um planejamento, né, equipes bem orientadas, entendendo o que tem que ser feito, né? Pessoas com conhecimento técnico, porque quando você digitaliza, você pega o que é executado, então precisa de alguém que conheça dos processos, né? Para ajudar no desenvolvimento, mas você está transformando algo que é feito manual de forma informatizada. Então, é importante ter pessoas competentes, capacitadas, com essa visão. Tá? Você não pode ter uma equipe totalmente reativa, que também só vão encontrar dificuldades, né? E as dificuldades vêm. Nesse momento é que você precisa ter profissionais né, diferenciados ou engajados para poder, né, superar. Opa, é um problema aqui, é uma dificuldade, mas a gente vai superar e nós vamos ter tal resultado, né? Então, planejamento bem feito, equipe orientada, né, e uma gestão, um acompanhamento, um gerenciamento sério, né, não tem volta, é o que eu disse até então. Então, quem ainda, né, se você ainda não digitalizou a sua empresa, os seus processos, né, não tenha receio. É trabalhoso, né, requer uma energia, não há necessidade de uma dedicação integral. Eu acho que é um pouquinho do tempo de uma equipe você consegue transformar, tendo, né, empresas, né, especialistas para te orientar, para te ajudar nesse desenvolvimento. Eu tenho certeza que em curto espaço de tempo você vai conseguir já colher os resultados, né, desse investimento aí, seja financeiro, seja de tempo, enfim. Então hoje, se você ainda não digitalizou, vá em frente que o resultado é certo, com certeza. Legal, cara, legal. Bom, pessoal, para encerrar aqui, eu só queria puxar um gancho, complementar a resposta de vocês, que comentou, né, Pereira? Cara, hoje tá muito fácil, muito simples, muito leve, acho que usou a expressão leve, né? Digitalizar a empresa, mas vocês comentaram algo, pontuaram diversas respostas de vocês aí, nas falas de vocês, que precisa ter um objetivo claro do porquê que eu estou digitalizando, né? Qual que é o processo e por que eu vou digitalizar aquele processo específico. E eu vou finalizar mais trazendo isso, pessoal, assim, pensem sempre no objetivo que vocês têm para poder gerar todo esse planejamento que vocês comentaram, porque é o que o Pedro comentou. Tá leve hoje, então a gente tem diversas soluções, tem solução para tudo, mas qual é a que você precisa hoje, né? Então, qual que a sua equipe precisa hoje? Então, isso acho que é a minha forma aí de encerrar e poder contribuir um pouquinho também pro nosso bate-papo. Mas, pessoal, aí para finalizar, então, de fato, de novo, se inscrevam, curtam, deixem um comentário, compartilhem aí o conteúdo. Pereira e Lucas, como é que a gente faz para encontrar vocês aí nas redes sociais, das empresas, se puderem divulgar? Eu estou no LinkedIn, José Pereira. Tenho também um canal no YouTube que pretendo, inclusive, reativá-lo. Tá? Conta com a gente, cara. Ajuda aí. É o JW Pereira 2019. Né? Lá eu falo um pouquinho sobre segurança viária, rodovias, liderança, que é algo que eu gosto bastante, desenvolvimento de pessoas. Enfim, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí nos próximos capítulos aí, a gente conseguir dedicar um pouco mais de tempo. Vamos deixar aí na descrição, então, para o pessoal poder acompanhar. Não deixe de se inscrever também no canal lá do Pereira, hein, pessoal? Eu tenho o LinkedIn também, é Lucas Lino. Não sou das pessoas mais atuantes na rede social, mas a Modera Engenharia tá lá. Então lá, assim, tá todo o nosso trabalho, contratos que eu atuo, enfim, da empresa.
Então é legal dar uma checada lá com o pessoal. Boa. Então é isso, pessoal. Um abraço aí pra todo mundo. Obrigado. Obrigadão. Valeu, João. Foi um prazer. Obrigado, João, cara. prazer. Um abraço, pessoal. Valeu.